De volta o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Também está com a gente a Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil, 996002707, ligue e agende uma avaliação. A Oral Sim é o sorriso do Brasil. Também com a gente a Proeste Nissan na Tiradentes 1268, na Proeste Nissan dá negócio, seminovos, multimarcas ou seu 0 km. Na melhor condição nessa Black Friday. Essa semana tá demais, passe por lá e confira. O programa Conexão de hoje batendo um papo com o professor Dr. Luiz Domingos Melges, professor da Faculdade de Medicina de Marília, também médico neurologista, está aqui com a gente falando sobre epilepsia. Aliás, esse tema que eu acho assim um tema muito interessante, porque a gente ainda vê, né, as pessoas muito assustadas com esse cenário, mas o que eu percebo também, doutor, é que quando se trata, me parece que é um prognóstico muito positivo, né? Muito. A epilepsia hoje, uma maior parte da forma de epilepsia é tratável, às vezes curável em alguns casos, e 90% responde muito bem à terapêutica. Só para fazer um parênteses que eu acabei esquecendo de falar sobre a focal. A epilepsia focal é diferente dessa crise mais intensa que a gente vê, que é mais comum, que assusta as pessoas, que você tem uma alteração numa parte do cérebro, focal, por isso que chama focal, não generalizada. Quando você faz um eletroencefalo, você vai encontrar esse distúrbio localizado em alguma área do cérebro. Qual que é a mais comum da crise focal? É aquela que a pessoa sai do ar, ela tem uma ausência. Sai assim, está conversando com você, daqui a pouco ela fica parada, olhando, dura alguns segundos e volta de novo. Então, essa é uma forma focal da epilepsia. A gente fala tipo de uma ausência da epilepsia, né? Tipo ausência epilética. E que é muito comum também, né? Então, tem pessoas. E acaba sendo mais difícil de diagnosticar ou não? É mais difícil. Né, doutor? Mais difícil. Aliás, é interessante, por isso que muitas vezes a pessoa está tendo um mau rendimento na escola, está tendo um mau rendimento no trabalho. E as pessoas percebem que ele fica assim, né, tem esse desligar em determinados momentos, acho que até algum problema psiquiátrico, e não é uma doença neurológica que dá essas crises. Como é que a gente faz o diagnóstico? Pelo eletro, porque a hora que você está correndo o eletroencefalo no paciente, no momento que ele tem uma ausência, vai aparecer essa descarga localizada numa área específica do cérebro, que geralmente é na região do lobo temporal. E há uma descarga também? Descarga. Só que ela é curta, ela dura pouco tempo, ela não dura muito, diferente da outra. Eu imaginei que fosse uma ausência de energia, vamos dizer, o cara desliga. Não, é uma descarga. Então é uma descarga. Porque quando dá essa descarga especificamente nessa área do lobo temporal, vai pegar um sistema ali que está relacionado ao nosso mecanismo de estar alerta ou não estar alerta, de estar consciente ou não estar consciente. E a pessoa dá uma desligada nesse momento, que é a hora que dá essa descarga, é o curto que a gente fala, como se fosse um curto. Deu esse curto, é como se, né, desligasse o indivíduo. De repente passa o curto, você liga de novo e a pessoa volta. Então é uma forma da epilepsia interessante. Existe também outra forma menos grave que a gente fala, que a pessoa quando começa a ter uns movimentos no braço e na perna, ele assiste a crise, ele está vendo a crise e não consegue controlar, né? São movimentos que ele começa a ter, que dura também de 1 a 2 minutos. Por quê? Porque a área que está localizada essa descarga é na área motora. Então pega o braço, pega a perna. De um lado só? De um lado só, sempre um lado só. Aí ele tem a crise e passa. Ou a pessoa pode ter uma sensação ruim, uma sensação de dormência no braço, que é quando pega a área da sensibilidade. Então, dependendo do onde está localizado esse foco epilético, você tem essas manifestações das crises epiléticas focais, ou também parciais, que são chamadas. Então, voltando em relação ao tratamento, realmente hoje a gente tem um arsenal de medicamentos, novos medicamentos até com menos efeitos colaterais que os remédios antigos, mas para cada tipo de crise você tem um medicamento que melhor age, né? Então, para as crises generalizadas, você tem 3, 4 medicamentos que são específicos para aquelas crises, certo? Não adianta você dar um outro que é para focal. Já para as crises focais, você tem 2, 3 medicamentos específicos para a crise focal. Agora, o que é importante quando você vai usar um desses medicamentos? Primeiro, efeito colateral. Todos dão? Dão. Todos podem dar efeito colateral. Só que você vai ter que analisar durante o período, acompanhar esse paciente durante 30 dias para ver se esse efeito colateral é muito intenso ou não. Porque às vezes a pessoa, esse efeito colateral no início dá alguma reação, depois de 15, 20 dias some. Agora, se dá uma reação muito intensa, alergia, mal-estar,
né, sonolência intensa, você tem que trocar o medicamento. Mas geralmente a maior parte dos pacientes acaba se adaptando bem ao tratamento para epilepsia. Claro que você tem que fazer sempre o controle, a cada 3 meses, a cada 5 meses você tem que estar fazendo o controle. E uma coisa interessante que a gente tem hoje um arsenal na mão, é que você dosa no sangue a quantidade do remédio. Então, quando você está dando aquela medicação, depois de um tempo você pede para fazer o exame do laboratório, eu sei se ele está tomando ou não e eu sei se a dose está dentro do normal ou não. Porque às vezes a pessoa fala está tomando medicamento, você manda dosar, dá 0. Então você sabe que ele não está tomando medicamento. Se ele está tomando e continua tendo crises, você vai dosar, ou então não está na dose boa ainda, vamos aumentar mais a dose do medicamento para chegar naquela dosagem. Então ficou muito fácil hoje a gente trabalhar com o uso desses medicamentos na epilepsia, porque você tem condições de fazer a dosagem e você analisar se a medicação vai ser eficaz ou não para aquele paciente. Muitas vezes você está dando o medicamento na dose certa e o paciente continua tendo crise, então não é o medicamento correto para aquele paciente, você tem que trocar o medicamento. Tentar passar para outro remédio. É até interessante isso porque a gente percebe, eu não sei se é uma impressão só minha, mas que diminuiu muito, né? Antes a gente via com mais frequência as pessoas com crise, né? Provavelmente são 2 fatores que eu acho aí. Primeiro, em relação à eficácia do tratamento, ao efeito dos medicamentos, como eu disse, com menos efeitos colaterais, que antes davam muito mais efeito colateral e o paciente não tomava. Então hoje é mais fácil o paciente tomar um medicamento, a aceitação é maior. A aderência é muito maior ao tratamento. Segundo, também diminuiu, eu acredito que diminuiu muito a questão das epilepsias pós-parto, que era muito comum, que as crianças nasciam com sofrimento intenso, né? Não tinha uma qualidade de parto no passado, hospitalar, e com isso as crianças sofriam antes de nascer, e consequência a essa anóxia, o número de epiléticos era maior. Então isso também deve ter caído em relação à epilepsia decorrente de problemas pós-parto. Então isso é um fator mais do que claro. Não sei, claro, dependendo de determinadas regiões, determinados países, pode até ser que seja alta ainda por falta de uma qualidade na assistência, né, durante o parto, durante o acompanhamento dessa mãe grávida. Uma coisa que está nos preocupando muito hoje, Marcos, é até bom, eu lembrei agora, a sífilis está voltando. Sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível. Que tinha acabado. E hoje talvez a incidência dela seja até maior que a HIV. Por quê? Porque os jovens não estão usando mais preservativo. E não estão realmente, não tem preocupação nenhuma. Perderam o medo da AIDS. Perderam o medo da AIDS. E com isso a sífilis está aumentando de uma forma assim assustadora. As estatísticas estão mostrando que está crescendo muito no jovem. E aí o que acontece? A maior parte desses jovens ficam grávidas durante a relação sexual, né? E até ficam grávidas e ao mesmo tempo adquirem a sífilis. E aí a criança nasce com a sífilis, que é a sífilis que vem na criança com alterações importantes do sistema nervoso. Então é uma coisa hoje que nos preocupa muito, a falta dessa conscientização, né? E eu não sei se é falta de informação, eu acho que é falta de conscientização. Conscientização. Informação tem, né? É até interessante isso, né, doutor? Porque quando a gente falava da AIDS não tem cura, não tem tratamento, virou um terror. Todo mundo. Aí depois, olha, hoje o coquetel, isso, aquilo, drogas, tal, e tem uma sobrevida. Me parece que isso, a pessoa não tem, acho que falta conscientização. Primeiro, que você está doente. Sim. Né? E estar doente nunca é bom. Sim. E segundo é que é um transtorno você fazer um tratamento, assim, te agride de maneira absurda tudo isso, né? Então, assim, não dá para entender. Mas me parece que está muito associado a essa mudança de fala, né? Nossa, que a gente fala com alegria, né? Por aqueles que têm AIDS, que lutam contra a doença e que foi excelente, né? Um avanço tremendo. Mas me parece que isso gerou uma falsa tranquilidade. Foi. Eu acho assim, naquele período da década de 80, 90, artistas famosos que tinham a doença e faleceram, assustou muito a população, porque aparecia na mídia e tal. Hoje você não vê mais ninguém aparecer na mídia. Você não vê mais nós ninguém. Tivemos na década de 80 que morreram em 90, ali por ali, né? Cazuza, Renato Russo, sim, todos, Lauro Corona, Sandra Breia, enfim. Foi todo mundo. Então você veja, eu acho que isso assustou, porque estava sempre na mídia, né? Hoje, há quantos anos você não vê nenhuma notícia de alguém famoso que morreu por causa de AIDS? Até
tem o vírus, mas não se menciona, né? Menciona mais. Fala que teve insuficiência disso, insuficiência daquilo, tal. Talvez tudo isso. Então isso deixou de assustar. Então um alerta aí nesse final do programa que a gente está falando aqui sobre a epilepsia, que a sífilis, né, tá de volta. Então você precisa se prevenir, usar preservativo e fazer aí com responsabilidade. E lembrar que isso gera uma consequência na gravidez importantíssima para o seu bebê, para o filho, para a criança que nasce com problemas importantes. Você sabe que é interessante porque antes da descoberta da penicilina, no século passado, no início do século passado, as pessoas falavam assim, qualquer doença neurológica que o indivíduo tinha, a primeira hipótese era neurosífilis, que não tinha tratamento. Então era uma coisa absurda. Então se tinha qualquer sintoma, deve ser sífilis. Eu não sei o que, deve ser sífilis, né? Então era uma doença que disseminava realmente, porque não existia, não usava preservativo, não tinha conscientização e aparecia em primeiro lugar como dentre as doenças neurológicas era a que mais aparecia. A gente não pode voltar a ter isso, né? Você vê que loucura. Nesse cara. tempo, né? Que loucura, né? Doutor, quero te agradecer muito pela presença aqui, mais uma vez uma grande alegria, uma honra, eu te espero recebê-lo numa outra oportunidade. Mais uma vez, Marco, estou sempre à sua disposição, você sabe que é um grande prazer estar aqui com vocês, né? Dar alguma informação em relação às doenças neurológicas e vamos lá. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado e ótima noite, doutor. Doutor Luiz Domingos Mels, médico neurologista, professor da Faculdade de Medicina de Marília, com a gente aqui no programa Conexão de hoje, batendo um papo sobre a epilepsia. Então vale a pena você conferir, tivemos um alerta aí sobre sífilis também. Fique ligado, compartilhe esse programa para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa informação. Fiquem com Deus, uma ótima noite, sempre em nome de Unimed, Marília, Oralsim e Proeste Nissan. Tchau! Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br.